Eu vou trazer a cena aqui para vocês. Um padre francês de 37 anos, cujo corpo foi abandonado no chão, numa cabana de palha, numa ilha minúscula no meio do Pacífico, no fim do mundo, no século XIX. Esse padre tinha cruzado meio mundo, saiu de Le Havre, num veleiro, passou as Canárias, contornou o Chile, parou no Tahiti, quase um ano de viagem. Chegou numa ilha onde ninguém nunca tinha ouvido falar de Cristo, onde o rei era também o sumo sacerdote pagão e onde a língua era quase impossível de ser falada. Quase ninguém o ouvia, sequer o entendia. Depois de 4 anos suportando isso, o filho do rei pediu para ser batizado. E claro que o rei, com medo de perder o trono, manda o seu cunhado entrar na cabana com um machado. Hoje é o dia desse padre, São Pedro Chanel, primeiro mártir da Oceania. Vamos voltar um pouco aqui. A gente está no século XIX. Ah, só um ponto muito importante. Quase que eu me perco aqui. Eu tô aqui todo santo dia pra gente descobrir juntos todos os santos do dia. Eu sou o Thiago Lacerda da Patrono. Esse é o Todo Santo Dia do dia 28 de abril, dia de São Pedro Chanel. Inclusive, temos festa litúrgica dele hoje. Agora sim, a gente está no século XIX, na França pós-revolucionária. A igreja na França ela tinha sido massacrada, padres mortos, mosteiros saqueados, religiosos exilados. É, se criou uma igreja estatal, digamos, ali no período revolucionário e napoleônico. Ao mesmo tempo, do outro lado do mundo, a gente tinha um Oceano Pacífico, quase uma área virgem, né? Os ingleses já estavam na Austrália, os franceses se interessavam pela Oceania, os americanos já faziam algum comércio ali, mas espiritualmente era um vácuo, a igreja não estava presente ali de fato. As ilhas da Polinésia, da Melanésia, da Micronésia, quase todas pagãs. E aí surge um homem chamado Jean-Claude Colin, um francês marista, fundador da Sociedade de Maria. Em 1836, a Santa Sé entrega a essa sociedade, uma congregação ainda nova, ainda jovem, a missão de evangelizar o sudoeste do Pacífico. Praticamente um continente de água com pequenas ilhas espalhadas para essa missão. Enfim, ficar ainda mais difícil, né? Além do povo que está ali, a distância, as dificuldades de chegar. O bispo, na época, Dom Pompallier, selecionou um grupo de padres jovens, entre eles São Pedro Chanel. São Pedro Chanel tinha nascido em 1803, na vila de Coué, em La Potière, perto de Montrevel-en-Bresse, no leste da França. O quinto de 8 filhos, pastor de ovelhas até os 12 anos, foi um padre ali da paróquia local que percebeu que aquele menino tinha vocação para a vida de estudo, para a vida missionária, para a vida sacerdotal. Enviou ele para o seminário, ele foi ordenado em 1827 com 24 anos. Os primeiros anos como padre foram numa paróquia rural chamada Crozet. 3 anos ali cuidando dos doentes, das crianças, dos camponeses. Mas Deus já suscitava nele a vocação de ser missionário. Ele já lia as cartas que vinham da América, de Dom Dubois, e o coração dele dizia que o lugar dele não era ali, mas ele era obediente e ali ele permanecia. Aos 28 anos, em 1831, ele entra para a recém-fundada Sociedade de Maria, fica 5 anos como diretor espiritual do Seminário de Belém, forma padres e em 1876, quando os maristas recebem a missão da Oceania, São Pedro Chanel é um dos 7 escolhidos. No dia 24 de dezembro do mesmo ano, na véspera do Natal, ele embarca no veleiro Delphine, em Le Havre, e quase um ano depois, no dia 8 de novembro de 1877, desembarca na ilha de Futuna, no Pacífico Ocidental. E aqui é importante a gente parar para entender onde ele estava. Vejam só a distância, eu vou botar um mapa para vocês aqui do século XIX, só para vocês entenderem o tipo de viagem que a gente está falando. Ele sai aqui da França e ele vai fazer toda essa viagem aqui. Inclusive, eu não sei se ele faz essa viagem parte por terra, porque ele passa no Chile, ele passa nas Canárias. Provavelmente ele vai fazer isso aqui, tá? Pelo Estreito de Magalhães, aqui embaixo.
e sair aqui, ó, tá. Imagine o tamanho dessa viagem, ainda que a gente esteja falando aqui de século XIX já, 1800 e lá vai pedrada, né. Eh, hoje é um território, francês de ultramar, né, Wallis e Futuna, mas naquela época era completamente isolada. Ela tinha um rei chamado Niulik, que ao mesmo tempo ele era o rei, o líder tribal e o sumo sacerdote. E o poder político nas mãos era uma ameaça, e aí a gente pode inclusive interpretar como porque, qualquer poder espiritual era uma ameaça também ao poder político. São Pedro Chanel chega ali com um irmão leigo francês, nenhum deles falava a língua local, eles não tinham apoio nenhum, eles chegam a nada, começam a aprender, observar, conviver. São Pedro Chanel cuida dos doentes, aprende a língua dos futunianos, eh, cuida dos moribundos, sepulta os mortos. Em pouco tempo, os habitantes começam a chamá-lo de "o homem de coração bom", mas ninguém se converte. Por anos, quase 4 anos, no chão duro daquela ilha sem ver nenhum fruto. Eles enfrentam, em 1839, um ciclone devastador que destrói tudo o que ele tinha. Continua lá, reza, se entrega, e no fim daquele mesmo ano, do ano de 1841, começam as primeiras conversões. E aí vem um ponto de inflexão. O filho do rei, né, um jovem chamado Meitala, pede para ser batizado. Mas imaginem, tentem se colocar no lugar. O filho do sumo sacerdote pagão pedindo o batismo cristão. Hoje, inclusive, se fala sobre isso, sobre o rei Charles, eh, possivelmente querer se converter ao catolicismo. Imaginem o escândalo que seria isso. Graças a Deus, se isso acontecer, glória a Deus. Mas imagine a dificuldade disso, porque ele é também o líder. No caso, hoje ele já é o rei, mas enquanto príncipe, por, sei lá, 60, 70 anos ele foi príncipe, ele era o sucessor, ele é aquele que seria o futuro daquele poder espiritual. O rei Niulik sente isso e entra em pânico e chama um dos homens da família, provavelmente o cunhado Mussumuso, e dá uma ordem clara: esse padre tem que sumir. No dia 28 de abril de 1841, ele vai até a cabana onde São Pedro Chanel vive, finge uma visita de rotina, finge que precisa de cuidados médicos. Quando o padre se aproxima, ele pega o machado e desfere contra São Pedro Chanel, que cai. Os outros guerreiros da tribo entram, completam o serviço com mais machadadas e clavadas, e o corpo dele vai ser retalhado. Ele tinha 37 anos e aquele martírio, de alguma forma, lembrem, o sangue dos mártires é a semente para novos cristãos. O martírio de São Pedro Chanel é, de algum modo, o que sela a conversão de toda ele. Em poucos anos, toda a Futuna virou católica. O próprio Mussumusso, que matou São Pedro Chanel, se converte antes de morrer e pede para ser sepultado aos pés do túmulo do padre que ele tinha assassinado. Hoje, em Futuna, inclusive, dia 28 de abril, é feriado nacional. São Pedro Chanel, talvez, com seu sangue, seja o grande propulsor das conversões ali. Deus tenha se utilizado dele como uma ferramenta extremamente efetiva para aquele povo. Um povo pagão no século XIX que demorou muito tempo para se converter e se converte assim, logo após a morte do seu santo. São Pedro Chanel não é o único santo de hoje, vocês já sabem disso. Dia 28 está cheio de grandes santos. Antes de começar a falar sobre eles, eu vou te lembrar que nós temos aqui do lado um QR Code para colaborar mensalmente ou pontualmente com os projetos do Hub Católico. E
além dessa colaboração, da tua oração, que é muito importante, o teu like e a tua inscrição no canal são essenciais. Já aproveita, clica no curtir aí antes de eu começar a falar. Vamos aos santos do dia. Santo Afrodísio de Béziers foi bispo e mártir. Segundo São Gregório de Tours, ele era egípcio. São Gregório é quem nos traz a história dele. E foi o sacerdote que abrigou a Sagrada Família em Hermópolis durante a fuga do Egito. Se converteu por essa convivência, se tornou discípulo de Nosso Senhor, recebeu o Espírito Santo em Pentecostes e veio com Sérgio Paulo evangelizar Provença. Foi o primeiro bispo de Béziers, no Languedoc, e ali foi decapitado com seus companheiros Caralipo, Agápio e Eusébio. Em 65. Então, um santo, vejam, um santo da infância de Jesus, né? Se converteu pela Sagrada Família na infância de Jesus, quando eles foram para o Egito, fugidos. Acompanhou todo esse processo, viveu a era apostólica como bispo. São Vital de Milão, cidadão rico de Milão, provavelmente soldado, casado com Santa Valéria, acompanhou o juiz Paulino até Ravenna e, vendo o martírio de São Ursícino, encorajou-o a permanecer firme e lhe deu sepultura digna. Com isso foi descoberto como católico, torturado no cavalete e jogado vivo num poço fundo coberto de pedras e terra. Sua esposa, Santa Valéria, voltando a Milão, foi espancada pelos pagãos e morreu poucos dias. A tradição nos indica que eles são pais dos santos Gervásio e Protásio também. Nós temos uma basílica célebre de São Vital de Ravenna, obra-prima do, da arte bizantina ali do século VI, que foi erguida justamente no local do seu martírio. Morreu por volta de 171 também, um santo muito dos primeiros séculos ali, do início da patrística. Terceiro elogio é de Santo Arduino de Gaunaro, um peregrino, meu Deus, está difícil de falar hoje, peregrino inglês que se estabeleceu em Galinaro, no Lácio, ali na Itália, próximo a Roma, levando uma vida de penitência e oração. Não temos muitas fontes biográficas sobre ele, mas há uma tradição italiana muito forte que ainda até hoje o venera como confessor da fé. Morreu ali por volta de 639. No quarto elogio temos São Cronan de Roscrea, um abade que também foi bispo na Irlanda, fundador da abadia de Roscrea em Tipperary. Por volta de 610 ele voltou para Connacht, na sua terra natal, fundou um mosteiro com uma célebre escola. Inclusive, se associa a ele o Evangeliário Irlandês, transcrito também pelo seu monge Dima. É o padroeiro da sua região. Morreu no dia 28 de abril de 640, um santo a quem se atribuem muitos milagres. Tá? São Pânfilo de Sulmona foi bispo de Sulmona e Corfínio, nos Abruzos, a partir de 682. Morreu por volta do ano 700, também é padroeiro da região, a própria catedral leva o seu nome. No sexto elogio temos São Bento da Ponte, Bento de Avignon, pastor francês, que, segundo a tradição, recebeu visão divina, ordenando que construísse uma ponte sobre o Ródano, em Avignon. Famosa ponte de Avignon, hoje ponte Saint-Benezet. Levantou ele pessoalmente essa ponte de pedra. Fundou a Confraria dos Irmãos Pontífices e os Construtores de Pontes e supervisionou a obra até morrer em 1184. São Luís Maria Grignon de Montfort, um grande santo de hoje, escritor do Tratado da Verdadeira Devoção, a Santíssima Virgem aqui atrás. Acho que eles estão bem aqui, ó, esses que estão deitados aqui em cima. Ó. É uma versão da MBC, edição da MBC, e uma edição, talvez, da Eclésia, não me lembro. O grande santo de hoje foi beatificado pelo Papa Leão XIII, canonizado pelo Papa Pio XII. E inclusive, eu sou consagrado a Nossa Senhora pelo método São Luís Maria Grignon. É um santo que, muito influente nos nossos dias, o Tratado da Verdadeira Devoção se tornou muito popular nas últimas décadas. São Paulo Coan, São João Batista Tan e São Pedro Rie são os mártires vietnamitas que foram decapitados no dia 28 de abril de 1840, durante a perseguição do imperador Minh Mang.
ali no leste asiático, foram canonizados por São João Paulo II, tá? 1988. Aí então nós temos no nono elogio São Pedro Chanel. No 10º elogio temos uma grande santa, a quem me toca muito também, Santa Giana Beretta Molla, a padroeira da nossa Giana, que inclusive fez aniversário agora também esse mês, no dia 20. Santa Giana foi uma médica pediatra italiana, esposa, mãe de 4 filhos. Em 1961, no segundo mês da quarta gravidez, ela foi diagnosticada com fibroma no útero e os médicos lhe deram 3 opções: aborto, esterectomia que mataria o bebê, ou a retirada apenas do fibroma, que era a opção mais arriscada para ela. Santa Giana escolheu salvar a filha chamada Giana Emanuela, nasceu no dia 21 de abril de 1962. Santa Giana morreu de peritonite séptica 7 dias depois, em 28 de abril desse mesmo ano, 62. Foi beatificada em 94, canonizada por São João Paulo II, 16 de maio de 2004. E foi a primeira vez que um marido assistiu à canonização da própria esposa. Ela é padroeira dos médicos, das mães, das esposas e dos não nascidos. Eu não selecionei ela para ser a santa do dia de hoje, porque, enfim, é uma santa que já é muito popular. Nosso objetivo aqui também, de algum modo, é apresentar alguns santos novos, mas é uma santa que me toca muito, uma santa a quem nós temos muita devoção. É, tanto pela nossa Giana, por ser padroeira da nossa filha, mas por ser essa padroeira da família, da maternidade. É, é um universo que nos envolve muito. Eu falo no DPA, inclusive, bastante sobre isso. A minha esposa estuda muito sobre essas coisas. A minha esposa é, cuida de todo mundo aqui em casa, cuida das crianças, é fantástica nisso. E eu entendo que ela. Vejam que beleza. Ontem nós tivemos Santa Zita, padroeira das empregadas domésticas, das governantas, mas também das donas de casa. E hoje nós temos Santa Giana, padroeira das mães, padroeira das esposas, padroeira daquelas que cuidam da família, daquelas que dão a vida pela família. Então, que beleza que a Santa Igreja nos prepara dia após dia, reflexão após reflexão. Peça a intercessão de Santa Giana hoje. Se tu tem esposa, se tu é uma esposa, se tu tem filhos, pede a intercessão de Santa Giana pelos teus filhos, pela tua esposa, pelos teus pais, pela tua mãe em especial. E pede as virtudes dela de enfrentar a vida familiar, que é uma vida difícil, sim, com virtudes heróicas, com fé em Cristo. Eu falei muito de São Pedro Chanel, mas eu não posso deixar de dar esse novo destaque também a Santa Giana. Hoje é um grande dia para a gente falar dos santos. Me conta aí qual dos santos te chamou mais atenção e por quê. Deixa o teu like, a tua inscrição, a tua oração por esse projeto, pela minha família, por todo esse apostolado. Aqui nós temos um QR Code que vai para a página para ser colaborador. Então, se tu puder colaborar, colabora pontualmente, mensalmente. O link tá na descrição também. E eu te espero amanhã para mais um Todo Santo Dia. Antes que eu chore aqui falando de Santa Giana. Até amanhã. Tchau.